Olá, meu nome é Jonatas Rep. Estamos de volta hoje com mais um vídeo para falar um pouquinho sobre eletricidade básica. Nos últimos vídeos a gente falou um pouquinho sobre eletricidade, falamos também sobre grandezas elétricas, chegamos a falar até sobre tabela periódica. Alguns de vocês já podem estar um pouquinho preocupados, um pouquinho assustados com a quantidade de teoria, mas é importante a gente falar um pouquinho sobre todos esses assuntos para que a gente tenha uma base para tocar os diagnósticos daqui para frente. Em primeiro lugar, a gente precisa convencionar uma informação. Eu falei nos vídeos anteriores que a corrente elétrica ela circula do polo negativo para o polo positivo. Porém, há muito tempo atrás, quando começou a se estudar a corrente elétrica, se convencionou da maneira contrária. Então, eu tenho o conceito de que no polo positivo eu tenho uma carga elétrica maior de elétrons e no polo positivo uma carga menor de elétrons. E na teoria, a corrente elétrica ela circula do polo negativo para o polo positivo. Porém, lá no princípio, quando começou a se estudar a questão de corrente elétrica, se convencionou o contrário. Se acreditava que era do polo positivo para o polo negativo. Então, nas representações que a gente vai ver dos circuitos elétricos, a gente sempre vai ver a indicação de que a corrente ela circula do polo positivo para o polo negativo. Hoje a gente vai falar sobre circuitos elétricos, como que eles funcionam, como que eles se caracterizam, alguns tipos de circuitos elétricos que fazem parte do nosso dia a dia no conceito elétrico. Eu gosto bastante de relacionar o princípio de um circuito elétrico com o triângulo do fogo. Quando a gente fala de triângulo do fogo, a gente tem três partes principais. Uma é o combustível, a outra, o oxigênio, e uma terceira parte que é a fonte de calor, a centelha. Eu preciso desses três fatores para que exista fogo. O combustível no circuito elétrico, eu faço uma relação com a fonte. Eu preciso de uma fonte para me gerar tensão. Essa fonte ela pode ser uma bateria, ela pode ser uma pilha, ou ela pode ser um alternador de algum veículo. O oxigênio, eu relaciono ele com as conexões. Os fios, os cabos, os interruptores, os relés, os fusíveis. Então, todo elemento de ligação eu faço uma relação dele com o oxigênio. E a centelha do circuito é a carga, onde eu posso ter no meu circuito uma carga qualquer, um motor de partida, uma lâmpada, um resistor, algum elemento que me consuma tensão. Então, o que é um circuito elétrico? Um circuito elétrico ele é composto basicamente por uma fonte, uma diferença de potencial. Eu preciso que haja uma diferença de potencial para que o meu circuito funcione, para que ele entre em funcionamento. Eu tenho os meus consumidores, que são as minhas resistências, as minhas cargas, os meus motores, meus elementos do circuito que consomem tensão. Eu tenho os condutores, que fazem a ligação entre a fonte e os consumidores e proporcionam a circulação da corrente. E eu tenho também no circuito elétrico as chaves, os fusíveis, os relés, os interruptores, todo elemento que complementa o funcionamento do circuito elétrico. Tipos de circuitos elétricos. Eu tenho o circuito tipo série, eu tenho o circuito tipo paralelo e eu tenho um circuito que ele é misto, ele pode ser tanto série quanto paralelo junto no mesmo circuito. Ele pode ter mais de um elemento, mais de um tipo de circuito na mesma rede elétrica, no mesmo circuito elétrico. E eu tenho também o curto-circuito, tão indesejado curto-circuito, que faz parte também de uma falha num circuito elétrico. Então, as principais características de um circuito série. Eu tenho uma bateria, uma fonte de tensão de 12 volts, ou seja lá a tensão que o meu circuito trabalhe. Eu tenho uma resistência, tenho um consumidor de tensão. Eu tenho um interruptor que inicia a circulação da corrente no circuito. E eu tenho a fiação elétrica. Tudo isso ligado no mesmo ramal. Quando eu falo ramal, eu digo que é uma linha do meu circuito. O meu circuito ele percorre o mesmo trajeto
tanto indo do polo positivo até o polo negativo. E eu tenho também em alguns circuitos o meu fusível, né, que é um elemento de proteção do circuito para evitar, no caso, uma sobrecarga, evitar que queime algum componente. A lei de Ohm, aquela que eu falei no último vídeo, ela comanda esse circuito todo. Ela faz a relação entre a minha tensão, entre o valor da minha resistência e a corrente que circula nesse meu circuito. O circuito série, ele pode ser um circuito simples, com apenas um componente, ou ele pode ter mais de um componente. Eu caracterizo isso por um circuito série composto. Ele tem mais de um componente no mesmo ramal do circuito. Uma associação de resistores que é feita nesse tipo de circuito. Vamos fazer uma simulação aqui. Digamos que eu tenho um resistor de 2 ohms e outro de 4 ohms ligado no mesmo circuito. Eu vou pegar aquela minha fórmula da lei de Ohm e vou substituir na fórmula, porque eu quero descobrir qual é que é a corrente que circula nesse meu circuito. Então eu pego a tensão, minha tensão ali de 12 volts, que eu já sei que é a tensão da bateria, divido ela pela soma das resistências, as duas resistências que eu tenho nesse circuito aqui. Então eu tenho tensão de 12 volts dividido por uma resistência, que é a soma das duas resistências, 4 mais 2. Isso vai dar um total de uma corrente de 2 amperes circulando nesse meu circuito em série aqui. Em um circuito em série, eu tenho uma corrente a mesma corrente circulando em todo o meu circuito. Só que essa tensão que entra no circuito de 12 volts, ela vai sendo consumida gradativamente em cada componente do circuito, até que depois do último componente do circuito, eu tenho uma tensão de 0 volt. Então, ocorre uma queda de tensão gradativa em cada componente. Como que eu calculo essa queda de tensão num circuito série? Usando a fórmula de Ohm. Eu sei que a minha resistência 1 aqui, ela é uma resistência de 4 ohms. Então, a tensão no resistor 1 é igual à resistência de 4 ohms vezes a corrente de 2 amperes, que a gente já calculou ali, que é a corrente do circuito. Isso me dá um valor de uma tensão de 8 volts, que é a queda de tensão no resistor 1, no primeiro resistor, no primeiro componente do meu circuito. A segunda queda de tensão eu calculo através da resistência do segundo componente. Então, o segundo componente ele tem uma resistência de 2 ohms, multiplicado pela corrente do circuito de 2 amperes, vai me dar uma tensão de 4 volts. Sendo assim, eu tenho que a queda de tensão no primeiro componente é de 8 volts e a queda de tensão no segundo componente é de 4 volts. Somando, dá um total da mesma tensão de entrada do circuito, que é a tensão de 12 volts. O que isso quer me dizer? Quer dizer que se eu vier com um multímetro no meu circuito e medir a tensão entre a entrada e saída do primeiro resistor, do primeiro componente, eu vou encontrar uma tensão de 8 volts. Da mesma forma, se eu for no segundo resistor, eu vou encontrar uma tensão de 4 volts. Se eu tiver mais componentes nesse meu circuito, essa queda de tensão ela vai ser distribuída no circuito de maneira proporcional à resistência de cada componente. Ou seja, no circuito em série eu tenho a mesma corrente passando por todo o circuito, porém as quedas de tensões são individuais para cada componente, sendo o total da queda de tensão do circuito igual à soma da queda de tensão de todos os componentes. Eu tenho uma diferença de potencial do polo positivo para o polo negativo. Na entrada eu tenho 12 volts. Na saída do circuito eu tenho 0 volts. Então essa tensão ela é consumida gradativamente em todo o circuito. Se eu fizer a medição da tensão deste ponto aqui, depois do resistor 1, até o terra, até o ponto 0, eu vou encontrar 4 volts. Da mesma forma, se eu medir daqui da entrada do circuito até o terra, até o 0, eu vou encontrar 12 volts. E assim eu vou fazendo a associação das quedas de tensões nos circuitos. No circuito série, eu tenho uma corrente de 2 amperes circulando por ele. Passa por todos os componentes do circuito.
Porém, se eu retirar um componente desse circuito série, eu interrompo a corrente, ela passa a ser zero, eu não tenho mais corrente. Isso é uma característica do circuito série. Se eu interromper o circuito em qualquer parte, todos os componentes do circuito param de funcionar, porque eu dependo da circulação da corrente por todo o circuito pelo mesmo ramal, pela mesma linha. Então, se eu interromper qualquer ponto, se eu desligar a chave, se o fusível romper, ou se eu retirar algum componente desse, ou se algum componente desses deixar de funcionar, eu interrompo a circulação de corrente no circuito. Então, eu medindo a tensão do ponto anterior à interrupção do circuito até o terra, eu vou encontrar a mesma tensão da bateria. Por quê? Porque a tensão ela vem pelo circuito, ela chega neste ponto e daqui ela não circula mais no circuito. Então, a tensão que eu tenho aqui é a mesma do terminal positivo da bateria. Isso facilita muito para mim no diagnóstico. Se eu tenho uma interrupção no circuito, eu venho medindo as tensões no decorrer do circuito, e a partir do momento onde eu não encontro mais tensão, aquele é o ponto de ruptura do circuito. Isso é uma característica bem básica do circuito em série. Isso facilita muito para quem já tem um pouco de conhecimento fazer um diagnóstico dessa maneira. No circuito paralelo é diferente a questão da circulação da corrente. Como eu faço para calcular a corrente total num circuito paralelo? Eu tenho, através da fórmula de Ohm também, que a minha corrente no circuito é igual a tensão dividido por uma fórmulazinha um pouquinho complicada. Ela é o valor de um dos resistores vezes o valor do outro resistor dividido pelo valor da soma dos dois resistores. Aqui na minha simulação eu tenho dois resistores de 4 ohms, então eu tenho uma tensão entrando ali de 12 volts. Primeiro resistor vezes o segundo, dividido pela soma dos dois, vai me dar um resultado de uma corrente de 6 amperes. Ou seja, a corrente que entra no circuito é de 6 amperes e a corrente que sai do circuito é de 6 amperes. Só que no meu circuito paralelo, eu tenho uma característica que a corrente ela se divide em ambos os componentes. Ela se divide de maneira proporcional à resistência de cada componente de cada circuito. Nesse meu exemplo aqui eu tenho dois resistores iguais, mas isso aqui se assemelha muito a um circuito de onde eu tenho duas lâmpadas ligadas no mesmo circuito. Duas lâmpadas de mesma resistência ligadas na mesma alimentação, ligadas de maneira paralela. Como eu faço para calcular a corrente que passa na primeira lâmpada, já que ela se divide? A corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Eu faço um cálculo simples da fórmula de Ohm. Eu tenho que 12 volts, que é a tensão que entra nesse meu circuito, dividido pela resistência de 4 ohms. Vai me dar uma corrente de 6 amperes, que circula neste ramal do circuito. Agora eu vou calcular a corrente que circula no outro ramal do circuito. Eu faço a mesma fórmula. A corrente que circula no ramal é igual a tensão de entrada do circuito, dividido pela resistência de 4 ohms. Eu vou ter, como eu tenho duas resistências iguais, a corrente se divide de maneira igual nos dois circuitos. Então, no segundo ramal também passa uma corrente de 3 amperes. Então, a soma total das correntes no circuito paralelo, a soma das duas correntes dos dois ramais, é igual à corrente total do circuito. Porém, as duas tensões são iguais. A tensão que circula em R1 é a mesma tensão que eu encontro no R2 também. Ou seja, a queda de tensão, nesse caso, como os dois resistores são iguais, é igual nos dois resistores. Eu entro com 12 volts aqui, eu chego com uma tensão de 12 volts aqui, e aqui na outra ponta do terminal, que é ligado ao zero, eu tenho 0 volt. Ou seja, a queda de tensão em R1 é 12 volts e a queda de tensão em R2 também é 12 volts. Agora, no circuito paralelo, se eu interromper um ramal do circuito, aquela corrente que se dividia em dois, ela passa a circular completamente por somente um ramal. Então, se
por exemplo, num circuito onde eu tenho duas lâmpadas, se uma lâmpada queima, em algumas situações a gente pode perceber que a lâmpada que ficou acesa, ela ficou mais forte do que ela era. Por quê? Porque eu aumentei a corrente naquele circuito daquela lâmpada. Eu retirei a outra lâmpada do circuito e a corrente passou a circular totalmente, somente por um resistor. Eu aumento o brilho daquela lâmpada por causa disso. Ela passa completamente em apenas um resistor. Por isso que às vezes acontece, o cliente tem um carro, queima uma lâmpada do farol. Em alguns circuitos, em alguns veículos onde o farol é ligado na mesma alimentação, tem o mesmo fusível. Queima uma lâmpada de farol, o cliente fica usando o carro por alguns dias, uma lâmpada mais forte, a outra apagada. Quando eu troco a lâmpada, logo em seguida queima aquela outra, que ficou ligada por um tempo. Isso acontece porque houve uma sobrecarga de corrente naquela lâmpada que não havia queimado. Então, é bastante comum esse tipo de coisa acontecer. Um último circuito que a gente vai conversar um pouquinho também é o curto-circuito. O curto-circuito ele não é um circuito desejado, a gente não planeja o curto-circuito. Mas a gente tem que entender como é que ele acontece para a gente poder diagnosticar e eliminar o curto-circuito e fazer com que o meu circuito série, paralelo ou misto funcione da maneira correta. Como acontece um curto-circuito? A diferença de potencial em um circuito elétrico, ela precisa ser consumida durante todo o circuito para que quando eu não tenha mais nenhum elemento resistivo, nenhum elemento consumidor de tensão, eu só tenho a ligação até o polo negativo da bateria, não exista nenhuma diferença de potencial mais nesse terminal. Eu não posso ter uma diferença de potencial encostando com um terminal com 0 volt. Nunca eu posso encontrar no meu circuito uma ligação entre um ponto com tensão com outro ponto sem tensão. Nessas situações é que normalmente acontece o curto-circuito. Quando eu tenho o encontro de um terminal com tensão com um outro terminal onde o meu nível de tensão é 0. Então até aqui nós vimos a convenção do sentido da corrente teórica e a convencional, como funciona, né? Negativo por positivo, positivo por negativo, aquela confusão que a gente às vezes não entende a questão de como na teoria funciona de uma forma, mas na prática a gente acaba tratando de outra. Falamos um pouquinho de circuitos elétricos, os requisitos para que ele seja considerado um circuito elétrico, o circuito série, o circuito paralelo e o circuito misto, que pode ser tanto série quanto paralelo em determinadas partes do circuito. Falamos também sobre os cálculos de tensões, correntes e resistências nesses circuitos, tanto no série quanto no paralelo, e falamos um pouquinho sobre curto-circuito. Então, nos próximos vídeos a gente vai tentar trazer um pouquinho mais de prática para vocês, trazer algumas explicações demonstrando em alguns circuitos elétricos. Então, curte o nosso canal, segue aí para acompanhar os próximos vídeos, para a gente continuar dando sequência aí ao estudo da parte de eletricidade básica. Valeu, obrigado pela atenção de vocês.